Oi, gente! Hoje aqui uma não confeiteira ensinando a vocês a fazer esse bolo maravilhoso e bem facinho. Eu já começo untando a forma, daqui a pouco eu vou deixar aqui a receitinha do desmoldante, porque a massa é muito rápida. Eu já coloco os ovos para bater, o açúcar, o óleo, o leite em temperatura ambiente e vou deixar bater por uns 4 minutos. Logo após, já vou preparando os secos, né? Que é a farinha e o cacau. Cacau ou chocolate, mais de 50%. Pode fazer com Toddy? Pode, mas, gente, o gostinho fica diferente. Fica um bolo com a cor bonita, um bolo escuro. Então, eu prefiro 1000 vezes fazer com cacau. E aí, eu misturo esses secos pra gente poder adicionar a nossa misturinha molhada lá. Vai colocando aos poucos, colheradas, e nós só vamos bater enquanto tiver farinha. Assim que colocar tudo, nós vamos desligar o liquidificador, porque senão a nossa massa vai ficar muito grossa. Por último, na massa a gente coloca 2 colheres de maisena e uma de fermento e vai auxiliando o liquidificador ali com a mão, mas é bem rapidinho, só para dar aquela misturadinha. E logo em seguida a gente coloca na forma e dá uma batidinha assim para as bolinhas de ar se uniformizarem. Preciso lembrar vocês que esse bolo precisa ser assado em temperatura baixa para ele assar todo e não ficar cru no meio. E olha como ele ficou lindo, nós estamos desvirando e ele sai uma belezura, fica perfeito. O recheio de chocolate é maravilhoso, né, gente? Brigadeiro. Então eu estou usando aí 2 caixinhas de leite condensado, rapando bem. Esse restinho que fica vai virar calda, tá? Então não joga as caixinhas fora. 2 caixinhas de creme de leite e cacau. Lembrando que tudo vai estar aqui embaixo descrito certinho. Manteiga, e aí eu mexo bem. Eu tenho uma técnica para ensinar para vocês para mexer, porque às vezes o cacau empelota e ele é muito difícil de dissolver. Eu pego a batedeira de um lado só, né? Uso um tecido só e bato. E ele fica lisinho do jeito que vocês estão vendo aí. Maravilhoso. O ponto do brigadeiro é aquele ponto que a gente sobe a espátula, cai em blocos e ele fica fazendo morrinhos em cima, tá vendo? Ele não mistura. Esse é o ponto ideal para o recheio. Para o recheio de coco, nós usamos a mesma medida, porém, no lugar de um creme de leite, a gente usa 200 ml de leite de coco e um pouquinho menos de manteiga, porque nós vamos colocar coco em flocos, e o coco em flocos, ele tem uma gordurinha, e o leite de coco também, né? Então, a gente coloca um pouquinho menos de manteiga, mas no mais, gente, é o mesmo processo. A gente mistura, dessa vez não precisa misturar por causa que o cacau, que é difícil de misturar, né? E aí o ponto dele é esse, igualzinho do brigadeiro. Você sobe a espátula, cai em blocos e faz morrinhos. A forma, nós vamos colocar um plástico nela, para que ela possa receber as camadas do bolo, né? E aí eu tenho esses plásticozinhos de sacolão que eu compro um rolo só para usar na cozinha. E aí eu vou abrindo eles e colocando lá, porque ele vai ajudar bastante a descolar o bolo. Pego o bolo perfeito, lindo, frio já. Por favor, não faça isso com o bolo quente, senão ele vai desmanchar na sua mão. E aí a gente separa a primeira camada. Era para separar as 3 de uma vez, né? Mas eu sou muito vida louca e separei uma de cada vez. Molho ele com a receitinha que eu vou deixar aqui abaixo, que é água e leite condensado. Depois vem com o nosso creme branco, né, de coco. E esse beijinho de coco vai estar frio também, numa textura bem grossa. E a gente espalha direitinho nos cantinhos para vir com a próxima camada. Puxando o saquinho sempre, tá, gente? Para subir, porque senão ele embola todo lá embaixo. E aí, muito radical eu que fui fazer a segunda camada do bolo. Por que tem que fazer as 3 primeiro? Porque aí você vai escolhendo a mais bonita para montar o bolo. Mas não, eu já tava convicta que ia dar tudo certo. Molha mais o bolo
E aí a gente vai para a segunda camada de recheio, que é o nosso brigadeiro delicioso. Tiro ele, dou uma mexidinha assim em cima para ficar mais molinho, porque ele já estava frio, né? E aí nós vamos espalhando ele assim como fizemos com o beijinho, sempre esticando o plástico, para ele não embolar lá dentro, para ele ficar esticadinho. Ai, que lindo, ficou maravilhoso esse recheio, o gosto do cacau, tá vendo como ficou pretinho esse brigadeiro? Tá muito bom e lisinho, gente, perfeito. O que sobrou dá pra fazer docinho, tá, pra festa. Eu achei que eu fiz muito, mas eu poderia ter colocado uma camada mais generosa. E aí por cima, eu coloquei a parte de cima do bolo, que na verdade, no fim das contas, quando eu virar, ele vai ficar pra baixo, né? Eu vou esconder ele. E aí, como ele tinha uma camada mais grossa, eu dei uma picotadinha com a faca. E aí eu apelei e molhei com leite, porque acabou a minha misturinha com leite condensado. Depois disso, fechamos bonitinho. Coloquei até mais uma camada de plástico em cima para garantir. E geladeira pela noite toda. No outro dia, vamos fazer o quê? A cobertura, a parte mais deliciosa dessa brincadeira. O chantilly tem que estar muito gelado, quase raspadinha, sabe? Quando tá bem grosso de gelo. E aí a gente vai bater em velocidade média até dobrar de tamanho, né? O chantilly, de acordo com as recomendações da embalagem do chantilly que você comprar. E agora nós vamos fazer o chantininho. Vou colocando aí, acrescentando colheres de leite em pó. Só que, né, eu tô fazendo tudo no olho, mas você vai sentir assim quando já deu assim de leite em pó. É bem prático mesmo, é no olho. E aí quando você vê que tá bem durinho, igual tá aí agora, você para de colocar leite em pó. Agora nós vamos tirar o bolo, olha como é que ele ficou lindo. Ai, eu tô apaixonada com essas imagens. Coloquei um pouquinho de brigadeiro no centro desse suplá de papelão para colar o bolo e olha que lindo, perfeito. Parece de confeiteira profissional, gente, eu não sou. Eu não hidratei o chantilly, eu só passei o que tava lá pronto mesmo. Arrumei uma bailarina improvisada aí, por quê? Porque nós vamos fazer rosetas e vamos cobrir o bolo todo. Então essa parte aí é só para colar o chantilly. Então não precisa estar hidratado ou lisinho, só precisa estar coberto. E para tirar, tá vendo? Eu deveria ter virado o bolo para dentro, aquela parte que tem mais um morrinho, sabe? Oval. Mas aí deu para consertar tudo no chantilly, ó. Tampei tudo e deixei ele retinho. Mas não precisa estar perfeito, tá? Mesmo estando acelerado, eu vou deixar o processo inteiro para vocês verem como é que eu fui ajeitando até eu me sentir satisfeita, ver que ele tava um bolo retinho. Mesmo aparecendo um pouquinho das camadas, não tem problema, que a gente vai colocar as rosetas, né? Mas aí para vocês verem que é um processo lento mesmo, e a gente vai arrumando. Às vezes eu não tinha, por exemplo, essa espátula, eu fazia com a espátula de silicone mesmo. E que tem jeito, porque como o chantilly tá numa textura muito boa, ele vai ajudar muito a gente a consertar qualquer imperfeição no formato do bolo. E aí a gente vai vendo direitinho como é que ele tá. E vai arrumando aos pouquinhos até chegar um momento que a gente olha e fala assim, não, agora sim. E não se esqueça de limpar as bordas do suplá. Por quê? Porque com as rosetas a gente não vai poder limpar de novo. Então tem que limpar tudo agora. Essa parte é muito legal. Nós vamos pegar o chantilly, dar uma misturadinha e colocar um pouquinho de creme de leite. Aí eu não coloquei, eu errei nessa primeira camada, mas depois eu vou explicar direitinho pra vocês que é necessário hidratar para ele ficar muito lisinho. Porque aí as rosas vão ficar perfeitas. Aí eu tava abrindo o nosso corante em gel, colocando no chantilly. Por quê? Porque essa primeira camada vai ser um rosa muito forte, porque nós vamos fazer um degradê de rosetas. E o bico que eu uso é o 1M da Wilton. Então nós vamos misturar e ir colocando mais rosa até chegar a um ponto mais forte que a gente consegue, para ela poder ir clareando à medida que a gente vai acrescentando. Aí tem uma técnica muito boa que eu descobri, que é colocar no plásticozinho e enrolar antes de colocar no saco de confeitar, porque aí vai evitar fazer sujeira, vai ser mais fácil para colocar do que colocar no copo.
E aí eu gostei muito de fazer isso, tá vendo? Ó, você enrola bonitinho o pacotinho e coloca no saco de confeitar. Tô colocando aí o nosso bico e agora o pacotinho que eu fiz de chantilly. E olha aí, ó, o primeiro teste na espátula, que lindo! Aqui eu já vou colocar em câmera lenta para vocês verem como é que eu faço as rosetas. Eu escolho um pontinho central para começar. E aí, do centro, eu faço um círculo para fora, ó. Tipo um caracol. E aí, aonde termina, eu começo a outra roseta. Coloquei na velocidade normal para vocês verem, porque eu faço bem devagarzinho, porque como é a primeira vez que eu fiz, então eu tava bem concentrada, ó. Viu? Esse sentido tá um pouquinho grosso, porque, né, eu esqueci de hidratar ele. Mas o corante, como é um corante em gel, ele já ajuda a dar uma hidratadinha e deixar mais liso. Mas isso não vai fazer muita diferença no resultado final do bolo, não. E aí eu vou fazendo, onde um acaba, eu começo outro, ó. Já é o meu ponto central. Então ele vai ficando bem coladinha uma na outra. E não vai deixar espaço para aparecer o branco, ó. Pontinho no meio, caracol. E desse jeito por todo o bolo, até a última rosa dessa fileira. Tá vendo que eu errei aí? Errou, gente? Vem com a espátula, tira a rosa, limpa, porque não tem como limpar depois. E começa de novo, ó. Viu? Nem parece que errou. É só ter paciência e muita delicadeza, mãozinha leve e apertando apenas o saco para o chantilly sair com um formato bem bonito, ó. Tudo bem, na primeira vez a gente erra mesmo. Eu acabei de fazer aí, como vocês viram, uma rosinha menor. Mas é uma decoração bem prática, assim, para quem tá iniciando ou quem não tem muita experiência. Como eu disse, eu não sou confeiteira. E aí a gente já acelera o vídeo de novo para mostrar que o restante do chantilly que sobrou no saco eu usei. E aí eu vou acrescentar mais chantilly branco. Por quê? Porque agora a gente vai clarear essa camada, né? Para fazer o degradê. E aí, ó, eu colocando um pouquinho de creme de leite para deixar essa misturinha de chantilly com uma textura bem lisa. Quando eu ver que tá lisinho, eu paro de colocar creme de leite. Não vai amolecer, não vai prejudicar na fixação, ele só vai ficar mais liso. E, consequentemente, vai ter um formato mais bonito. Aí, ó, fiz a técnica de novo, depois de lavar o bico. Fiz a técnica do saquinho e fui fazendo bem gordinhas para elas emendarem com as de baixo, ó. Aí, ó, estragou. Vem com a espátula delicadamente, tira e refaz. Com muita paciência, sangue frio, que dá tudo certo. Segunda camada pronta, nós vamos vir com a terceira. Essa terceira eu adicionei na misturinha lá das cores, além de clareá-la com o chantilly branco, eu coloquei umas gotinhas de amarelo só para ela ficar um rosa mais seco. E aí a camada, o topo de cima, que ficou lindo também essa cor. Aí eu coloquei mais só branco, eu não adicionei em momento nenhum mais corante rosa não. O rosa foi só na primeira camada, na primeira mistura. Agora eu coloquei nessas duas últimas amarelo. Umas gotinhas de amarelo pra ir tonalizando, né? E esse daí ficou mais um tom de rosa salmão. E aí, por cima, você faz a mesma coisa. Vai fazendo os caracóis como um quebra-cabeça. E no fim das contas, tudo fica encaixadinho. Eu fiz umas pitanguinhas onde eu fui vendo que ficou um espaço branco. E agora eu peguei um glitter, coloquei numa tábua e fui soprando no bolo.
para ele ficar com os brilhinhos bem fofinhos. Eu não tenho a bombinha, não tenho nenhum apetrecho para fazer isso, então eu fui colocando e soprando. Como é um bolo para minha família, um bolo caseiro, não é para vender, eu fiz dessa forma, para espalhar o glitter. E aqui agora nós vamos finalizar ele com as velhinhas de 93 anos da minha vozinha. E admirando, né? Porque foi a primeira vez que eu faço esse formato de bolo e eu fiquei muito satisfeita com o resultado final. Como eu disse, eu não sou confeiteira, então pra mim ficou muito lindo, perfeito. Parece até que eu comprei, fiquei muito orgulhosa de mim mesma. E eu garanto que você também consegue fazer. Estudei vários vídeos no YouTube pra chegar nesse resultado aí. Também já quebrei muita cara, fiz muito bolo que ficou bem feinho. Mas esse ficou lindo, coloquei essas folhinhas aí. E aí ficou assim meu bolo de rosetas. E esse bolo tá dedicado a todo mundo que me pediu no Instagram. E você que não me segue lá também.